Boa tarde! Boa tarde, Sarandi. Boa tarde a todos. Está no ar o nosso programa No Mundo da Bola. Hoje é sábado, dia 19 de outubro. O ano é 2019. Acompanhe o que foi e o que será destaque do mundo do esporte a partir de agora. Campeonato Brasileiro da Série A. Veja como foi a 26ª rodada durante a semana e o início da 27ª rodada. Semifinal da Libertadores. Primeiro jogo deu River. Segundo jogo deu empate entre Mengo e Grêmio. Essa semana teremos o segundo jogo da semifinal. Taça Sarandi de futebol de campo, final de semana com a semifinal, que vai ser realizada no Campo do 8. Futsal, final da Taça Sarandi de futsal, acontece essa semana. São muitas informações, tudo o que aconteceu no mundo da bola, a partir de agora. Ao meu lado já está ele, o nosso garotinho José Carlos, o comentarista, o voz da galera. E você, torcedor, você ouvinte que tá curtindo neste mês de outubro, é o mês das crianças. Você vai concorrer, hein? Ó, você vai concorrer a vários brinquedos para a semana que vem. É isso mesmo, sábado que vem. Ao meu lado aqui, ó, os brinquedos já estão ali. Você que está nos acompanhando pela live, atrás do José aí, ó, para participar. O que você vai fazer para participar, William? Para participar é simples aqui, para você concorrer a esses prêmios. Vai lá, William Zanquim, curte, compartilha, garotinho. Você vai estar concorrendo, é isso mesmo, vai estar concorrendo. Você vai pegar, vai curtir, compartilhar a live de William Zanquim e escrever: eu quero ganhar esses brinquedos. Eu quero ganhar esses brinquedos. Curte e compartilha. Você vai estar concorrendo, garotinho. É isso mesmo. Você pode participar aqui também ao WhatsApp. 999740475, 999740475. Ou se você quiser ligar, 3035 6001. Essa é nossa, é a sua Rádio Sarandi FM, a rádio da cidade, 91,3 FM. Nós vamos para o nosso apoio cultural e nós vamos retornar daqui a pouquinho. Nádia Placas. Placas para veículos. Se você for chamar o secretário, ele fica na bonitinha dele, tá? Nádia Placas. A deve estar chegando. Tá desligado, tá desligado. Dá para desligar. Fones 3274 Quando eu chamar aqui, não sai mais. É verdade. 3288 1275. José está no curso. Ótica Boa Visão com laboratório próprio. Deixa eu colocar o meu aqui. Óculos de grau. Avenida Guiapó, 409, Centro de Sarandi. Fone 3264-3839. Despachante Sarandi. Luiz, as trilhas tá tudo aqui embaixo, tá? Licenciamento. Você deixou já com 20 minutos? Eu deixei já. Essas daqui, ó. Não deixei com o bicho do vídeo, eu tento fazer elas não, mas já tá, eu deixei 4 trilhos. Para pessoal 16, vou passar mais um. Despachante Sarandi, Rua Taí 570. Isso, a partir de 35-2663. Casa de Carnes do Adilson. Todos os tipos de corte. Carnes selecionadas. Assados aos domingos e feriados. Casa de Carnes do Adilson. Rua José Munhoz 370. Jardim Santana. Fone 3274-2353. Vida Segue. Empréstimos consignados. Eu sei que não está como. Aposentados e pensionistas do Um L só, não. Já tem dois comentários. Federal. Financiamentos. Minha
Lages, Mono e Colorada, Vitaseg, empréstimos consignados. Fone 3035 4911 3042 0126. O gás. Mas não está aparecendo. Compre seu gás do Cascão Gás. É WILIANS. Gás com preço especial. Ligue 3288-7474. Cascão Gás. Avenida Califórnia 794, Jardim Califórnia. Próxima Capela São Pedro Apóstolo. Calçados, confecções e artigos esportivos. Avenida Londrina 512 Centro. Aqui tá. Mas aqui no meu não está aparecendo no meu. Nem está dando para escrever ali, ó. Bateu o W. Sabe que é nosso teclado? Eu teclado, Luiz, ó. Teclado, tá vendo? Deixa eu tirar aqui, olha. É o teclado, deixa eu tirar. Não vai. Você quer que eu tire o quê? Deixa aqui, ó. Qual que é o que chegou, Luiz? Vamos chamar, né? Deixa eu ver, Ô, Claudinho, tudo bem? Não, fica tranquilo. Bom, Luiz, o diretor da rádio, o Claudinho, o Luiz, diretor da rádio, o Zé Carlos, comentarista aí. Claudinho, ó, pode sentar aqui, fica à vontade, não você acha melhor, tá? Câmeras de segurança. É difícil achar, não? Não, tem de Uber. Dá para Luiz o teu. Não, o teclado ali não estou escrevendo nada dele. Aí tá, Luiz. Esse é baixo. 12h04, é isso aí mesmo, 12h04. E você é o nosso convidado, hein? Você é o nosso convidado a concorrer nesse mês aí, de outubro, a vários brinquedos, mês das crianças. Você vai lá na página no Facebook, Williams aqui, curte, compartilha, é isso mesmo, curte, compartilha, escreve, eu quero ganhar estes brinquedos, é isso mesmo. E sábado que vem, último sábado aí do mês de outubro, nós vamos pegar e vamos sortear. O pessoal já está na live aqui. Alô, Juninho Palpite. O Juninho Palpite. Aquele abraço. Fábio Balaco. Boa tarde, Fábio Balaco. Aquele abraço. Marcelo Aparecido. Alô, Marcelo Aparecido. Aquele abraço. O pessoal já está aí nas redes sociais, já curtindo aí no Facebook, o Williams aqui. Você quer que nós mandamos aí aquele abraço? Vai lá, curte, compartilha, escreve lá no nosso Facebook, 12h05, é o nosso programa aqui, nesse sabadão gostoso e a bola não para. Nosso entrevistado acabou de chegar aqui, nosso entrevistado, vamos conversar muito de futebol, ele tem história para falar, ele já está comigo aqui, José Carlos também, já está comigo aqui, garotinho, e você, é o nosso convidado a participar. Primeiro eu quero ouvir o boa tarde dele, do meu amigo, garotinho, ele, José Carlos, deixa eu jogar aqui, pedir aqui, falar com o José Carlos. Vamos ouvir o José Carlos. Uma boa tarde, Williams, Zanquim. Prazer estar aqui novamente para falar de futebol, da rodada do Brasileirão, Série A, notícias da Série B também. Muitas notícias para nossos ouvintes que estão aí com a gente. Boa tarde. Legal, José Carlos. Hoje aqui conosco, José Carlos, nós temos aqui ao nosso lado, ele é sarandiense, tem história, é ele, o Claudinho. Claudinho, hoje aqui nós vamos falar muito com ele. Vamos ouvir o boa tarde com ele, falar um pouco da história dele, como que ele começou essa carreira. É muito importante. O Claudinho, ele tem a história. Deixa eu falar com ele aqui. Claudinho, primeiramente, boa tarde, Claudinho. Boa tarde, William. Boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio. Boa Carlos, o diretor aqui da rádio. É uma satisfação estar participando do programa com vocês. Aí trocar um pouquinho de ideia, falar um pouco sobre futebol, que é o que a gente mais gosta, né? Exatamente. 12h06. E você quiser mandar uma pergunta ou mensagem para o Claudinho,
nós temos o WhatsApp da rádio. O WhatsApp da rádio aí é o 99740475. 99740475. Vamos começar a falar com o Claudinho. Ô, Claudinho, com quantos anos você começou aí a sua carreira e começou a praticar aí o futebol? Olha, eu futebol desde os 5 anos de idade, né? Comecei ali no 15, né? Comigo, com o Clóvis, o irmão aqui do Zé Carlos, o Joe. A gente desde criança joga futebol ali. E a gente cresceu jogando bola. E com 17 anos eu fui para Campinas fazer um teste na Ponte Preta e dali para frente dei sequência na minha carreira profissional. Beleza, beleza. Então, aos 5 anos você já começou ali no Campo do 15, o Campo do 15 ali que revelou grandes jogadores, e um desse é o Claudinho. Claudinho, então com 17 anos você já foi para Campinas. Seu primeiro time foi a Ponte Preta? A Ponte Preta foi a minha primeira equipe, né? Iniciei na base lá, na equipe juvenil na época, hoje chamam de Sub-17, né? E foram os primeiros passos na Ponte, e joguei na Ponte durante 8 anos, permaneci no clube bastante tempo, e fiz a carreira praticamente em Campinas, né? Foi aqui em Maringá, eu jogava basicamente futsal, né? Que é o que a gente tinha mais aqui, e é muito forte até hoje. E foi ali que eu dei meus primeiros passos e dei sequência na minha vida profissional. 12h08, José. É uma alegria muito grande estar aqui com o Claudinho, né? O moleque a gente teve o prazer de ver jogando, já garotinho lá, com seus 8, 10 anos de idade, ali no 15, nas chácaras ali, chácara do Bradesco, aqueles campos ali. É uma alegria muito grande. E dizer também, Wilson, que conhecendo o Claudinho desde pequeno, já quando era garotinho, após ser jogador profissional, voltar e ver que o cara continua a mesma pessoa, uma educação incrível, é uma alegria a gente poder estar conversando com você hoje, viu, Claudinho? Eu agradeço, né? É muito bom. A gente não tem motivos para mudar a maneira de ser, né? Acho que o futebol é uma passagem na vida da gente, e as pessoas que a gente admira, que a gente gosta, a gente tem que valorizar, né? Então, eu sou uma pessoa assim, o mais prezo na minha vida é fazer amigos. Isso é o mais importante da vida. Você ainda se recorda daqueles tempos que você jogava lá no 15, o Clóvis treinava? Tem alguns momentos assim que você quer lembrar? Cara, eu acho que isso aí faz parte da história da gente, né? Aonde você inicia, onde você dá os primeiros passos, é marcante na sua vida, né? A gente tem fotos, lá meu pai jogava lá no 15. O 15 ali, para mim, eu tenho um sentimento de muita gratidão, de muito carinho naquele espaço ali. Eu acho que muitos garotos que jogaram futebol aqui em Sarandi, você vê, inclusive o Valbinho, que está aí hoje, né? Fazendo sucesso, é o nosso ídolo hoje aí, Com certeza. na nossa cidade, também iniciou ali. Então, o 15 é um local que tem história, né? Principalmente o pessoal que gosta do futebol na nossa cidade. Então, a gente tem um carinho muito grande. E eu não esqueço das pessoas, de todos que jogaram bola comigo, no 15, no Primavera, no Parque São Pedro, no Vale Azul, onde tinha um campinho aqui na cidade, a gente estava lá jogando, e isso aí fez parte da vida da gente. E com certeza está guardado no coração. Muito legal ouvir isso, Wilson. Exatamente, 12h10, estamos aqui com o Claudinho, ele que começou a sua carreira aqui na cidade de Sarandi, como que eu estava falando, e você tem alguma pergunta para o Claudinho, fique à vontade via WhatsApp, pode encaminhar aí via WhatsApp aqui da rádio, e o Claudinho vai estar respondendo, garotinho. Ô Claudinho, você passou por várias equipes, você jogou, além da Ponte Preta, você jogou no União São João, no Fluminense, no Bragantino, no Ceará. Você jogou também no Londrina e na seleção Sub-20. Além desses times que a gente citou, teve outros times que você jogou também, Claudinho? Passei por vários clubes, né? Como eu disse, eu permaneci durante 8 anos na Ponte Preta, bastante tempo, né? E hoje dificilmente você vê um atleta ficar muito tempo num clube. E a partir dos 8 anos eu rodei em várias equipes. Juventude de Caxias, numa época muito boa. Ceará, Bahia, América do Rio Grande do Norte, não, América de Natal. Acho que é aí que você não citou, Mojimirim, né? Lousano Paulista, fui campeão da Copa São Paulo em 1997, melhor jogador da Copa São Paulo também naquele ano. E várias equipes. Joguei em Goiás, na Rio Verdense, Sampaio Correia no Maranhão, então rodei bastante, tive passagem por vários clubes.
Legal, legal. Ô, Claudinho, dentro desses clubes aí, qual foram as maiores dificuldades na sua carreira, na história que você tem? Que maior dificuldade você sentiu aí na sua história? Olha, eu diria que eu joguei futebol num momento em que não tinha essa... Não se ganhava essa fábula, não se falava dos valores que a gente vê aí hoje no futebol, né? As dificuldades dos clubes eram muito grandes, principalmente clubes do interior, os salários eram baixos, e na maioria das vezes nos clubes que a gente jogava, você não tinha dificuldade de receber. Então essa era a maior dificuldade que nós, atletas profissionais, tínhamos na época, né? Além de não se ganhar muito, muitas vezes os clubes não pagavam o que era combinado e acertado, né? Então, mesmo os clubes grandes, como o Fluminense, que é um clube que eu joguei, eu passei no Fluminense em 98, e lá eu não recebi nem um mês de salário na época, tive dificuldade, só fui receber anos depois, via processo judicial. 12 horas e 13 minutos, estamos com o Claudinho. Claudinho, encosta mais um pouquinho próximo ao microfone, tá? O som sai bem nítido. Ô, Claudinho, então, o Fluminense, infelizmente, você não recebeu. A diferença do futebol, com certeza, é muito da época que você começou, por hoje o futebol é uma diferença bastante, né? Aquele jovem, aquele garoto que quer começar a sua carreira, que conselho você dá para esse garoto aí que quer começar a sua carreira? Olha, eu costumo dizer que não existe receita de bolo, né? Mas eu acho que o principal para se iniciar uma carreira é você acreditar no seu potencial, né? Iniciar um trabalho hoje a gente vê, diferente da minha época, tem muitas escolinhas, muitos locais para se jogar o futebol. É você procurar se dedicar, se determinar, né? Tem que ter o talento, tem que ter o dom, mas tem que ter muita dedicação e acreditar sempre que você pode chegar a um lugar maior, né? E nada é fácil no futebol. Existem muitas coisas, muitos fatores que vão influenciar para você vencer, chegar num lugar maior, que não é tão simples assim. É o que eu digo, não tem receita de bolo. Mas o principal de tudo é você acreditar, você ter uma determinação muito grande e buscar sempre fazer o seu melhor. Eu acho que essa é a receita. E se você tiver talento e as coisas acontecerem, eu acho que esse é o caminho. Eu não posso falar, faz isso, faz aquilo. Eu acho que a dedicação, o talento e um pouquinho da sorte e alguns fatores, né, aí te ajudarem, eu acho que esse é o caminho. 12 horas e 15 minutos, 12 horas e 15 minutos, você está curtindo o seu programa No Mundo da Bola. Hoje é sábado, está curtindo, está gostando do programa, quer participar, fique à vontade, garotinho. Você pode estar participando a nossa Facebook, quer concorrer a vários brinquedos, quer saber? É só você pegar, garotinho, como você vai concorrer? Curtir, compartilhar, eu quero ganhar esses brinquedos. Começando a passar, tem vários aí, pessoas já concorrendo, vamos estar falando depois, né, das pessoas. Ana Carolina está aqui já, eu quero ganhar esses brinquedos, então ela já está aqui já participando. Temos aqui também a Ana Paula, também já colocou, compartilhou, eu quero ganhar. Tem muitas pessoas já compartilhando aqui, hoje aqui no nosso programa garotinho. José, com você, José. Seleção brasileira, Claudinho. Como você vê hoje esse momento da seleção brasileira, acho que 4 ou 5 jogos sem vencer uma partida, é raro, né? A gente que sempre torceu pelo bom futebol, você vê a seleção brasileira nesse momento de não vencer jogos, né? Complicado. Eu acho que o futebol evoluiu muito, né? Hoje a gente vê o Brasil nos últimos 2 amistosos aí, nós jogamos com seleções africanas, né? Que até então não tinha muita tradição. Teoricamente, sempre o Brasil passou fácil por essas seleções, mas hoje, com a evolução do treinamento, da capacitação dos profissionais, principalmente técnicos, e desse intercâmbio que existe no futebol mundial, hoje não tem tanta facilidade para nenhuma seleção no mundo, né? O Brasil, né, sempre foi o país do futebol, a nossa seleção ainda é muito forte, está passando um momento difícil aí, né,
de dúvidas, né? Mas a gente nunca vai deixar de ser uma força no futebol. Só que hoje o Brasil já não é mais a principal seleção do mundo, né? Hoje, os grandes campeonatos aí europeus, eles têm jogadores de todos os países, né? Então, eu vejo com naturalidade a evolução mesmo. O futebol se profissionalizou muito, o treinamento também evoluiu demais, e aquela quantidade de jogadores que o Brasil formava com qualidade, hoje já se equipara com vários países do mundo aí, né? Mas eu acredito mais na evolução dos outros países, né? E o que hoje equivale às seleções. Então eu vejo esse momento do Brasil um momento meio assim, até que normal, porque ninguém hoje vai ser uma super seleção que vai estar atropelando todo mundo. E o Brasil ainda assim é muito forte no futebol, mas está passando por esse momento difícil. Eu acredito até que mais pela evolução dos outros países. E não vejo hoje o Brasil com uma formação em quantidade de atletas como tinha anteriormente. Você que já jogou, né, pela seleção brasileira sub-20, né? Uhum. Qual foi a sua sensação, assim, foi ser chamado para jogar para a nossa seleção brasileira? É empolgante, né? Cara, seleção brasileira é o ápice da carreira de qualquer jogador, né? Mesmo assim, a seleção sub-20 na época, para mim, um garotinho que saiu aqui de Sarandi, né? Família pobre, não tinha condição nenhuma. Quando eu tive a minha primeira convocação, isso aí é um sonho realizado de qualquer atleta, né? E não é fácil chegar lá, né? Devido ao que eu falei, a quantidade de grandes jogadores e jogadores de qualidade que tem no nosso país é muito grande. E você ser selecionado ali entre os melhores, né? Na época lá no Sub-20, joguei com grandes jogadores, é algo assim que é um sonho. E para mim foi maravilhoso, foi a realização de um sonho. E todo atleta quer chegar a vestir a camisa da seleção. Isso para mim foi um orgulho para mim, acho que para a minha cidade, para as pessoas que estão próximas da gente, né? É uma alegria muito grande. Não tem como te falar como que é satisfatório vestir a camisa da seleção brasileira. É algo acima da média para a gente que joga futebol. Você acha que o Neymar ele é bajulado muito na seleção brasileira hoje? Você que foi um jogador de futebol profissional, dá um certo ciúme aos outros jogadores assim? Cara, não adianta a gente dizer que não há alguns privilégios para um ou outro jogador. Isso aí sempre houve. Os craques, os grandes jogadores sempre tiveram alguns privilégios na seleção. Eu acho, assim, ponto de vista meu particular, o Neymar passa do limite um pouquinho em algumas coisas. Ele é um craque, né? É o nosso maior talento hoje. Mas eu acho que isso, em alguns momentos, acaba prejudicando o grupo e o trabalho da seleção. A gente que vivenciou ali o clima de grupo, de equipe, a gente sabe como que é difícil para o treinador estar tendo controle de todos esses pontos aí. E o jogador que tem os benefícios, em algum momento, ele acaba deixando o grupo meio chateado, acaba atrapalhando o trabalho do grupo. E hoje eu vejo isso na seleção. Então, não tem como a gente falar que o Neymar não vai ter privilégio, mas isso com certeza influi no rendimento da seleção, sim, com todos os jogadores do grupo. 12 horas e 20 minutos, horas e 20 minutos. Tá bom com o nosso apoio cultural e você pode participar. Tem muita gente aqui mandando um abraço pro Claudinho, curtindo. No intervalo a gente vai estar falando desse pessoal. Vamos para o nosso apoio cultural. Nádia Placas para veículos, troca de tarjetas e lacre, placas de sinalização, autorizado pelo Detran. Nádia Placas, Antônio Porto 640, Jardim Europa, próximo ao Detran. Fones 3274-9365 ou 3288-1275. Avenida Guilherme 409, Centro de Jardim. Ô, Claudinho, do passe livre, você foi o primeiro jogador a ter o passe livre, né?
Eu poderia ter uma liminar me permitia trabalhar mesmo antes de sair a questão do passe. Entendi. É porque eu estava fazendo umas pesquisas, eu consegui pegar uma entrevista na época da Folha de São Paulo, falando disso aí, uma liminar que você entrou, tal, o juiz deu favorável e tal. Vamos falar um pouco desse assunto também, como que foi para você, né? Foi uma coisa nova, cada lei PGE, né? Foi bem interessante. Assados aos domingos e feriados. Casa de Carnes do Adilson. Rua José Munhoz 370. Campeonato Brasileiro aqui hoje, 3274-2353. Muita gente compartilhando. Empréstimos consignados. Aposentados e pensionistas do INSS. Servidor público municipal, estadual e federal. Financiamentos. Minha Casa Minha Vida. Vantagens. Mundo e corrida. Vida Sec. Empréstimos consignados. 3035-4911 e 3042-0126. O gás acabou. Compre seu gás do Cascão Gás e ganhe 10 picolés de brinde. Gás com preço especial. Ligue 3288-0474. Cascão Gás. Avenida Califórnia 654, Jardim Califórnia. Próximo à Capela São Pedro Apóstolo. Loja Estoril. Calçados, confecções e artigos esportivos. Avenida 512, Fone 3264-1175. Loja Estoril. Adilson e família. Mundo na Bola tem o apoio cultural de... Coloque a sua empresa na primeira página e ganhe mais clientes no Facebook e Instagram. Venha para a Digimax do Brasil, uma empresa licenciada Google e Facebook. Acesse digimaxbrasil.com.br. Construir não é brincadeira, porém tudo fica mais fácil se você tem ao seu lado uma parceira para a sua obra. Quando você consultar o governo, você fala para ele, abre o canal da internet, da CCR, pede, escolta. Tem a sonora e tem o gol, né? Amanhã, É a sonora. Aí é o gol. 4 da manhã, Mengão mais um. Abaixa aqui, tá? Não, porque tem time já vai lá, né? Pode Flamengo? Você vai falar para ele dar, você abaixa esse canal aqui de cá. E aí o outro. Tá? 12h24, a hora passa rápida. Estamos aqui com o Claudinho que jogou muita bola, tem história. Quero mandar um abraço, tem muita gente aqui pelo Facebook. Ana Paula mandando boa tarde a todos, o Sérgio, Sandra Martins mandando um abraço aqui para o Claudinho, Carlos Henrique dando parabéns, o programa está sensacional. O Valderi Pereira da Silva, lá de Curitiba, está curtindo, mandou aqui, o grande amigo William, estou acompanhando o programa. Tem que falar do Coxa, do Curitiba. Vamos falar do Curitiba que está na Série B aí. Será que o Curitiba esse ano vai ou não vai? Vamos falar do Coxa sim daqui a pouquinho também. Vamos falar do Curitiba para você. Então tem muita gente curtindo e você também é o nosso convidado aí, tá? A participar. Vai lá no Facebook, o William Zanquim quer concorrer a vários brinquedos no final do mês, esse mês das crianças. Você vai pegar, automaticamente compartilhar e dizer, eu quero ganhar esses brinquedos. Você pode também, o que você pode garantir? Quer mandar uma mensagem, quer mandar um alô? Tem um WhatsApp da rádio, 99740475. Esse é o nosso, esse é o seu programa de esporte no Mundo da Bola. É o nosso terceiro programa, é novo aqui, estamos aqui nessa rádio show de bola ao lado do Luiz aqui, ao lado do José Carlos, fazendo o que a gente gosta. A gente tem que aproveitar na vida e fazer o que a gente gosta. Se a gente não faz o que a gente gosta, o que vai acontecer? O tempo passa e você não sabe o que vai acontecer. Vamos lembrar um pouco da carreira do nosso amigo Claudinho. Ponte Preta 1, Náutico 1, 1997. E eu vou trazer a emoção dele, que narrou esse gol muito bonito na época. Ele que, infelizmente, não está do nosso lado. Mas ele vai trazer o gol do Claudinho, narração dele, Luciano do Vale.
Legal, tá aí, 12 horas e 27 minutos. Lembrando um pouco desse gol aí que o Claudinho fez aí, 1-1, narração de Luciano do Vale, lembrando a história do futebol, grande gol. Vamos trazer uma sonora agora do Claudinho também, muito importante essa sonora, que faz parte aí da vitória. Foi em 1999, quando a Ponte teve acesso aí, acabou subindo aí o campeonato. E o Claudinho, ele vai falar, foi um dos melhores jogadores em campo, como foi essa sonora. Essa torcida de parabéns, é maravilhosa, é um orgulho muito grande para qualquer jogador jogar diante de uma torcida apaixonada, uma torcida que desde o começo apoiou. Eles merecem essa atuação em todo o jogo. Tá aí, o Claudinho falando, Ponte Preta 5, Mirassol 0, vocês acabou aí tendo um acesso na época aí da segunda divisão. O Claudinho, eu estava vendo até uma reportagem sobre esse jogo, Ponte Preta 5-0, vocês foram para uma concentração, ficaram no hotel, ficaram isolados, né? Aí o pessoal acompanhando e foi para esse jogo e todo mundo com preocupação, querendo aí. Fala um pouquinho desse acesso que vocês tiveram. William, esses dois jogos que você mostrou aí, o áudio aí, nosso saudoso Luciano do Vale, Ponte Pretano também, emocionante ouvir a narração dele, até arrepiou aqui, né? Foi um momento em que a Ponte estava iniciando a sua ascensão novamente, a Ponte passava por um momento muito difícil, foi uma troca de gestão na época, foi a partir desses dois acessos, em 97 e 99, que a Ponte deu uma reviravolta e começou a se reerguer no cenário do futebol. A Ponte Preta estava fechando as portas, financeiramente falido, e a partir desse momento aí, do acesso em 97 no Brasileiro e no acesso em 99 no Campeonato Paulista, a Ponte já fazia mais de 10 anos que ficava ali na Série B, na Série C, Série A2, Série A3. Então foi um momento importante, especial, e a partir daí foi um marco na Ponte Preta que a Ponte retornou no cenário do futebol brasileiro de novo, principalmente na elite, né? Na elite paulista e na elite do futebol nacional, né? Então foi muito importante esse momento, para mim principalmente, porque marcou que eu fui decisivo nas duas competições, eu jovem subindo, né, para a equipe profissional, e foi um momento ali que praticamente ali eu me consagrei como um ídolo ali, porque era um momento importante, e em todas as partidas decisivas daquele momento, eu tive atuações importantes, gols, lances, né? Então, para mim foi marcante e para a equipe da Ponte foi muito marcante esse momento também. 12 horas e 30 minutos, José? É clássico, a gente sabe que clássico tem um peso muito grande para o jogador, tanto para ele se subir, né, na sua carreira, para descer também. A gente sabe que lá em Campinas tem o derby campineiro lá, Ponte Preta e Guarani, que é muito disputado, né? É muito disputado lá. Eu queria saber se você participou de alguns desses clássicos e como foi essa experiência. Clássico é algo especial na vida do jogador, né? Da equipe, né? Isso aí é que movimenta o futebol, né? É o que motiva o futebol. Campinas é uma rivalidade muito grande, assim como Palmeiras e Corinthians, Fla-Flu, hoje a gente tem amanhã um Fla-Flu. Então, eu joguei nas categorias de base. O que me fez subir rapidamente para a equipe profissional foram as minhas atuações em derby. Porque lá, quem jogava bem em derby tinha um destaque muito grande, né? Clássico. Então, todas as minhas participações nos derbys da categoria de base foram muito boas. Eu sempre fui artilheiro da base, categoria juvenil, juniores, e sempre em todos os derbys eu fazia gol e era decisivo. Então, isso me fez rapidamente subir para a equipe profissional. Eu cheguei com 17 anos na equipe da Ponte e com 18 anos eu já estava na equipe profissional. E na equipe profissional eu participei de 2 derbys apenas, né?
mas, porque sempre teve aquela Ponte na primeira, Guarani na segunda, Guarani na primeira, Ponte na segunda. Então eu tive a chance ali profissionalmente de jogar 2 derbys, mas é uma sensação maravilhosa. A cidade para, a semana do clássico ferve, aquelas brigas depois de jogo, então é algo maravilhoso no futebol. Então o que fortalece o futebol são essas rivalidades, né? A gente tem em todos os estados essas rivalidades. Joguei também Bahia e Vitória, Fla-Flu. Então, o gostoso do futebol são as rivalidades. E não tem prazer maior para um atleta participar desses clássicos. 12 horas e 32 minutos. Estamos aqui, Claudinho, você ouviu? Depois vamos ver. Tem muita gente pedindo novamente para ouvir o gol da narração de Luciano do Vale. O Adriano Machado está curtindo também via Facebook. Parabeniza aí o Claudinho, mora em Sarandi aqui o Adriano. Também o Sérgio já está mandando aqui aquele abraço. O Sérgio Silva também. Boa tarde, meu amigo, parabéns pelo trabalho. Manda um abraço para todos nós aqui também. Tem muita gente curtindo aqui, mandando como que fala no futebol aí, mandando um salve, é isso. 12 horas e 32 minutos. Ô, Claudinho, você está falando um pouco muito dessa história da Ponte Preta. Basicamente, a Ponte Preta marcou a sua carreira. A Ponte Preta, porque a gente entender aqui, ela fez parte da sua história aí. Além da Ponte Preta, se fosse você selecionar um segundo time que marcou o seu coração, que time que foi? Infelizmente, eu encerrei a carreira em 2007, com 31 anos, né? Parei novo, é uma coisa que me frustrou bastante. Mas, assim, a Ponte, sem dúvida, foi o clube da minha vida, né? Mas eu tive uma passagem muito boa no Lousano Paulista de Jundiaí, onde joguei profissionalmente e nas categorias de base, jogando a Copa São Paulo em 96, 97. Em 97 a gente conseguiu um título inédito diante do Corinthians, pelo Lousano Paulista, algo que era muito difícil, né? Uma equipe do interior pequena chegar lá e vencer todas as equipes grandes na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso foi um título inédito para o clube e também o Paulista, para mim, marcou muito na minha carreira. E um clube que eu gostei bastante também, que eu atuei, que foi no Ceará, que é um clube que tem uma torcida, é um clube de massa, como a Ponte Preta. Então eu me identifiquei muito no Ceará por ser um clube de uma torcida muito fanática, muito forte, uma equipe de todos os jogos, casa cheia. Então eu me apaixonei por aquele clube também, devido à semelhança que existe com a Ponte Preta, também é um clube de massa. Então, foram os clubes assim que eu tenho mais um carinho, que eu tive uma passagem mais marcante. Então, se eu fosse aí citar 3 clubes, eu citaria a Ponte, o Lousano Paulista pelo título da Copa São Paulo em 97, e por ter sido o melhor jogador daquela copinha também, marcou muito na minha carreira. E o Ceará, devido a esse carinho, essa identificação que eu tive com o clube pela torcida, né? Claro que eu joguei em outros clubes, como o Bahia também, que é uma torcida maravilhosa, um clube que eu gostei muito de jogar também. Então foram esses clubes aí que eu posso te citar aí como que eu mais gostei de jogar. Mas, e falando com o coração, clube que você torce, pode falar pra gente? Ou... Com certeza, acho que todos nós temos um clube aí de infância, um clube do coração, né? Eu sou flamenguista, aí, né? A fase é tão boa, né? Que o Flamengo até... Não é porque o Flamengo está assim. Eu não sou aquele cara fanático, mas eu cresci vendo a melhor geração do Flamengo, campeão mundial, o time Zico, o Júnior, Adílio, Andrade. Então eu peguei essa geração vencedora do Flamengo. Acho que a minha geração é muito flamenguista devido a essa época aí, né? Então, meu clube do coração sempre foi o Flamengo. Né, para a tristeza do meu pai é palmeirense, né, e na época a molecada era tudo, a maioria flamenguista, porque o Flamengo ganhava tudo. Né? O seu irmão o quê, o Zagão? Meu irmão é palmeirense. Palmeirense também? Palmeirense. Ele puxou o saco do pai. Legal, 12 horas e 36 minutos. Ô, Claudinho, você tem... quantos gols você fez na sua carreira, assim, você tem aí? William, eu nunca fui muito ligado em ter essa contagem. Eu sempre fui um meia mais de armação, né? Nunca fui um goleador nato, mas deve ter feito aí uns 80 gols na minha carreira aí, profissionalmente, em categorias de base, 80 gols, assim, deve ter feito.
Qual o gol que mais marcou a sua história? Fala, esse gol foi decisivo, esse gol eu não esqueço. Olha, você colocou aí as duas situações que eu falei. Foram duas situações que marcaram a minha vida, importantes na vida da Ponte Preta, que foi o gol do acesso de 97, esse gol que o Luciano do Vale narrou aí, foi importante para mim, para o clube, né? Foi o gol decisivo. E na final, quando a gente subiu também da Série A2 do Campeonato Paulista, que foi o gol da vitória de 5-0 ali, que foi o gol que coroou uma atuação maravilhosa que eu tive naquele jogo. Dei passe para gols, fui destaque da partida. Então, mas eu diria que o gol contra o Náutico foi o mais marcante da minha vida, na minha carreira. 12 horas e 37 minutos, estamos com o Claudinho aqui. Você quer participar? WhatsApp 9974-0475. 9974-0475. É o Claudinho, falando um pouco da sua história. Começou desde os 5 anos de idade, jogando bola, e brilhou aí. Foi até na seleção brasileira. É bem interessante a gente saber disso aí. É muito importante, você que quer ser jogador de futebol, acredite no seu sonho. E sempre, igual o Claudinho falou, lembrar das origens. As origens são importantes, você jamais pode esquecer. Ô Claudinho, você também, além de brilhar na história também, você foi o primeiro jogador aí, né, que acabou vencendo aí, entrou na justiça na época, teve a liminar. Essa liminar aí, ela dando aí condição para você, com o passe livre, a chamada Lei Pelé. Isso aí, muito tempo já aconteceu, mas para quem está nos ouvindo, sabe, conhece um pouco, né? O que você fala dessa história que marcou a sua carreira aí, sobre a Lei Pelé? Então, de forma resumida, o que aconteceu nessa época é que havia um movimento muito grande para se mudar a lei do passe. O que é a lei do passe? A lei do passe nada mais é que o atleta ele era praticamente um escravo das equipes. Você tinha um contrato com a equipe, se você não recebesse, se você não tiver, se o clube não colocasse você para jogar, ou se você tivesse algum problema médico, físico, você tivesse no clube e não tivesse tendo utilidade, qualquer coisa que fosse, você não podia fazer nada. Se o clube falasse, você vai ficar 2 anos na sua casa, você não vai receber, você não vai jogar, ele te encostava, te deixava de lado e você não podia fazer nada. Você não tinha o direito de exercer o seu trabalho em outro clube, em outro lugar. Era mais ou menos assim, era uma lei que a gente chamava na época uma lei da escravidão. Então, nada mais foi que nesse movimento eu tive uma participação muito efetiva, né? Eu tive uma ação contra a Ponte, e eu acabei participando desse movimento, e na época eu tive uma liminar, eu estava impedido de jogar pela Ponte, porque tinha uma ação trabalhista por falta de salário, né? E o juiz me concedeu a primeira liminar, na época, que me permitia trabalhar em qualquer clube. Até se resolver o imbróglio jurídico entre Claudinho e Ponte Preta, o juiz me concedeu uma liminar que eu podia fazer contato com outros clubes até se resolver a situação. Essa liminar criou uma jurisprudência, o que permitiu a todos os atletas que entrassem na justiça que tivessem o mesmo caminho que eu, podiam trabalhar normalmente, sem ter aquele vínculo com o clube, sem ficar impedido de trabalhar. 12 horas e 40 minutos, eu fui até levantar aqui um pouco sobre esse caso daí da liminar. A gente pegou uma matéria aqui da Folha de São Paulo, da época, Folha de São Paulo. Na época, o texto foi escrito pelo jornalista Marcelo D'Amato, que foi, na época, escreveu, e ele fala aqui que Claudinho conseguiu eliminar na justiça após ter 4 meses de desavença com a diretoria da Ponte Preta, iniciada com o impasse da assinatura de um contrato profissional. É por aí mesmo, né, Claudinho? Esse impasse que teve? Mais ou menos isso aí. Na época, o que aconteceu? Eu já era profissional na Ponte, o presidente que assumiu na Ponte, ele queria me forçar a assinar um contrato, sem melhorar as minhas condições, né? Eu ganhava muito pouco, era um jogador de base, né? Já era o segundo contrato que eu iria fazer na Ponte, e ele queria me obrigar a assinar um contrato. E me ameaçou que se eu não assinasse o contrato naquela época, ele ia me encostar, como eles fizeram realmente. Naquela época eu fiquei 6 meses em casa, sem poder jogar, não podia ir para clube nenhum, recém-chegado da seleção brasileira, num momento muito bom, e o clube me prejudicou. Então eu acabei tendo que entrar na justiça para adquirir o meu direito
de ir e vir, de poder trabalhar, né? Esse presidente me impressionou muito, não me deixava jogar, e se eu não assinasse um contrato para renovar da maneira como eles queriam. Então, esse foi o princípio da ação, mas a gente, à frente, a gente conseguiu essa liminar, eu consegui jogar, trabalhar, né? E futuramente a gente se resolveu num acordo judicial, eu acabei retornando para a Ponte, e aí dando sequência na minha carreira. Mas esse foi o motivo, né? E que acabou gerando esse envolvimento meu na lei do passe, e o que acabou gerando também essa primeira liminar aí, que foi muito importante para outros atletas do futebol brasileiro. 12 horas e 42 minutos, estamos com o Claudinho aqui. Claudinho, você que conhece, sabe, tem história. Por que no Brasil é o país que mais demite treinadores? Nós vamos aí para a 27ª rodada nesse final de semana, né? Ele já teve mais de 16 treinadores que pegou o seu chapéu e já foi embora. Você que conhece, por que você acredita que no Brasil demite tanto treinadores? William, eu acredito que no Brasil já é algo cultural, né? Isso aí sempre existiu, sempre houve essa busca desesperada por resultado. Então, não se faz no Brasil, diferentemente da Europa, em países aí que estão evoluindo no futebol, como eu citei no início da nossa entrevista aqui, o Brasil ainda tem que evoluir, porque aqui é resultado a curto prazo, não se faz planejamento, o treinador inicia um trabalho, ele não tem a certeza se ele vai permanecer no cargo até o final desse trabalho ou não. Então, o planejamento aqui não é feito a curto, médio e longo prazo, é tudo movido ao resultado. E parte da culpa disso é a própria imprensa, todo mundo que está envolvido nesse torcida, imprensa, né, diretorias de clubes que pressionam, que são pressionados e acaba estourando no treinador, né, porque sempre a parte mais fraca acaba sendo o treinador, porque é mais fácil você trocar o treinador do que você trocar a equipe toda. Para esconder um pouco das falhas dessa própria diretoria, que às vezes contrata errado, contrata mal, né, leva muitos jogadores que não rendem o esperado. Então, normalmente, para a diretoria dos clubes, é mais fácil você trocar o treinador do que você trocar a equipe toda. E o mais importante de tudo isso, o Brasil ainda tem essa dificuldade, não há um planejamento, como o Flamengo fez agora, como o Grêmio tem lá o Renato Gaúcho, que já vem, hoje é o treinador aí que dura mais tempo no clube, recentemente do Inter caiu, mas fez um excelente trabalho. Eu até achei errado aí, o Inter acabar, por pressão externa, mandando o treinador embora, vinha fazendo um bom trabalho. Mas, enfim, eu acredito que é isso aí. No Brasil ainda tem essa cultura do resultado. 12 horas e 44 minutos, estamos com o Claudinho aqui, falando um pouquinho, porque o Brasil acontece tanto treinadores acabar, infelizmente, deixando o cargo, né? Quando nós vamos para o intervalo, e depois do intervalo a gente vai voltar a falar mais sobre isso daí, tá? Vamos lembrar mais uma vez o gol do Claudinho, que jogou aí na Ponte Preta e vários times, e você é o nosso convidado a participar, daqui a pouco a gente vai mandar um forte abraço para todos. Vamos para o nosso apoio cultural e já retornaremos. Vai falando, eu puxei aqui, dando uma olhada aqui sobre essa questão dos treinadores. Fala aqui numa matéria que fala assim: costumo trocar de treinadores em média a cada 15 jogos, aproximadamente 3 meses troca. Enquanto na Espanha e na Itália, a cada 40 jogos, aproximadamente 8 meses. Que são basicamente a temporada toda, né? Então, é 1 ou 2 temporadas. Pode falar, você fala. Não. Na Europa existe planejamento, né, cara? E se os caras erraram na contratação do treinador da equipe, ele vai ter que levar até o final. Ele só vai trocar o treinador no final da temporada. A não ser que aconteça uma coisa mais séria, né? É diferente a cultura, né? Aqui o cara perdeu 2, 3 jogos. Não, mas por que isso? Não, é incrível que esse cara manda o cara embora, igual o Valentim. Manda embora, depois você entende, pega esse cara de novo. Se o cara não é bom, não é bom. Então,
vai rodando, volta, vai. Mas por que isso aí? Porque tem, a gente não pode falar aqui, mas existe muitos interesses por trás. O que você acha que aconteceu? Foi que são jogadores como o Cruzeiro ou não? Time bom, de repente, você acha que chega, mano? É mais de ano. Eu vejo assim, o Cruzeiro é um time de medalhão, né? Aham. E quando junta muito medalhão no time, o cara começa a não ser resultado, por isso que eu falei aqui, é mais fácil você mandar o treinador embora do que você mandar um monte de medalhão. Então faz grupinho, né? Grupinho aqui, grupinho aqui. Você vai mandar o Thiago Neves embora? Vai mandar o Fred embora? Os caras têm contrato de 4, 5 anos. É prejuízo. O futebol é. É uma marca, né, cara? E hoje os grandes empresários dominam os clubes. Por exemplo, o cara lá, o Thiago Neves, são mesmo de mais de 3, 4, 5 jogadores lá. No Robinho, no outro. Então, você pega uma folha salarial do Cruzeiro, é só salário altíssimo. Como é que você vai mandar o jogador embora? Você acha que eles conseguiram se adaptar à Lei Pelé? Thiago Neves fez uma. Será que eles não conseguiram se adaptar à Lei Pelé? Não, a Lei Pelé, ela muda todo ano, ela muda algumas coisas. A Lei Pelé foi melhorando, mas ela foi melhorando, né? Ela não era 100%, ela está evoluindo, está melhorando. Foi bom para os atletas, mas hoje está se melhorando para tirar um pouco do empresário. O empresário está dominando. Mas eu acho que vai melhorar, mas vai melhorando. Agora é o que eu digo, é mais fácil mandar um treinador que você mandar 5 caras que ganham um absurdo embora. O cara que tem que comprar de 4, 5 anos. É muito fácil, cara. Tem lá negociar com o treinador. E no Brasil, se vai sair do Jorge Jesus para cá e fazer muito sucesso, vai mudar. Os treinadores brasileiros vão ter que se hoje. Os treinadores brasileiros vão ter que se atentar para isso. Porque antes ficava só aquele grupinho. Luxemburgo, Abel Braga. Só girava entre eles. Mas se o futebol fala para você, que São Paulo tem mais sorte do que juízo. Diretores, ele começou o jogo do Santos com 3 zagueiros no Ceará, para que ele ficar. Mas aí tem que mudar. É uma característica, né? O treinador, cada um tem uma característica. E ele tem que se adaptar. Tem que se adaptar ao time. Mas você não gostou que foi para poder ganhar o jogo? Eu gosto mais da linha do Jesus do São Paulo. 12h49, 12h49, a hora passa rápido, hora que já é, garotinho. Quero mandar um abraço aqui, tá curtindo. Alô, Lucimara Martins, tá mandando um abraço aqui pro tio dela, e manda um abraço para nós também, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Ela tá falando que ela não tá gostando muito dessa camisa que eu estou, a camisa do Corinthians. Ela não tá legal. Claudinho tá conosco aqui. José, tem uma pergunta pro Claudinho, José? Sim. É sobre as declarações do Renato Gaúcho. Ele disse que os times de hoje, os clubes, jogam muito por resultado. Eles não jogam para ganhar. Você acha que ele falou uma besteira ou você acha que o Renato Gaúcho está certo? Cara, o Renato é um cara muito autêntico, né? Eu gosto das características do Renato. O Renato foi um grande jogador de futebol, conhece tudo de bola, né? Tem muita experiência como treinador também. Eu vejo assim, como na pergunta passada sobre os treinadores. O que acontece é que hoje se joga por resultado, sim. Se você não tem um resultado, você não consegue dar sequência no trabalho. Você vai ser pressionado pelo torcedor, pela imprensa. Então, tudo fica mais difícil sem resultado. Não adianta você falar, aquele treinador lá, o time, é igual vamos falar do Fernando Diniz. É aquele jogo de toque, o time tem posse de bola, tudo. Mas não é um time também que você vê que busca o resultado a todo tempo, não tem muita objetividade. Joga bonito, joga, mas toque de lado, aquele jogo que não agrada o torcedor. E ele é um cara esperto, Renato Gaúcho, né? Você reparou que sempre quando perde, ele lança essas polêmicas. O Renato, a gente diz, é o malandro do futebol, né? Foi jogador, é um grande treinador, e o futebol tem disso. Só que ele é um grande treinador. O que o Renato tem de bom é que ele sabe como lidar com o grupo. Isso é o mais importante que eu vejo no treinador. Ele sabe levar o grupo dele, ele tem o grupo dele na mão. E o treinador, quando ele tem o grupo na mão, ele tem mais chance de ser vencedor do que aquele treinador que é muito, muito teórico, muito didático, né? Então, o Renato é um malandro do futebol. Ele entende de futebol, ele sabe como lidar ali dentro do grupo e está numa equipe
que trabalha muito forte a base. O Grêmio hoje tem uma categoria de base muito forte. Eu sou um defensor de categoria de base. Então, você pode ver, as equipes que têm feito, valorizado a categoria de base, a gente vê o Flamengo, o Grêmio, quem mais aí a gente citaria aí? O próprio Santos, né? Santos. O São Paulo teve um período bom, mas hoje está perdendo mais jogadores de base, a gente nem vê. Está retomando isso aí novamente. Então, eu acho que o Renato é um grande treinador, ele sabe o que ele está falando, e isso não é mentira. O futebol brasileiro vive de resultado. Não adianta falar, aquele time está jogando bonito, mas perdeu 2, 3 partidas, vira um tumulto, e a pressão é grande, aí cai treinador, o grupo já não presta. O mesmo comentarista esportivo que está falando que a equipe, que aquele jogador é um craque, é um cara dele, já está metendo pau. Então, a gente vive de resultado no Brasil. Palmeiras foi assim. Palmeiras, né? E todas as equipes. Tudo é momento. No futebol brasileiro, isso aí é uma realidade. Tudo é o momento. Se está ganhando, todo mundo, o cara é bom, o treinador é bom, nossa, tem um craque no campeonato, aí a equipe perdeu 2, 3 consecutivas, ninguém vale mais nada. Isso é a realidade. 12 horas e 52 minutos, a hora vai passando. Quero mandar aqui um abraço. Alô, Sakata Tecnologia Eletrônica. O que você precisar para alarmes, câmeras de segurança, cerca elétrica, portão eletrônico e energia solar. Nosso amigo Marino Sakata e família. Marino Sakata, sempre atendendo você na parte de segurança. O telefone 9963-1282. Alô, nosso amigo Marino Sakata. Quero mandar um abraço aqui também. Você que está precisando aí de empréstimos consignados. Alô, aposentado, pensionista do INSS, servidor do governo federal, municipal, estadual. Quer financiar o financiamento da minha casa e minha vida? Não se esqueça. Vida segue especialista em empréstimo consignado. Telefone 30 35 49 11. Se você está precisando de óculos de grau, óculos de sol, você não se esqueça. Ótica Boa Visão. Ótica Boa Visão tem laboratório próprio. Você tem um Ademir lá, Bom Corintiano Ademir. Você pode pegar, passar ali. Fica bem no centrão de Sarandi, telefone 3264-3839. Outra questão importante aqui, se seu gás acabou, não se esqueça. Compre o seu gás no Cascão Gás. Cascão Gás do meu amigo Cido. Você vai comprar, vai ganhar 10 picolé de brindes no Cascão Gás. E tem preço especial. Telefone 3288-0474. Domingão tá aí, o gás acabou, não se esqueça. Loja Estoril, final do ano tá aí, basicamente. Loja Estoril, do Adilson e toda a família. Bem no centrão de Sarandi, Avenida Londrina, no centro de Sarandi. Alô, Adilson, alô, toda a família ali. Aquele abraço. Despachante de Sarandi. Lugar certo aí para você pedir a segunda via da sua transferência, do seu veículo. Você pode pedir o recibo, certidão negativa. Falou da parte administrativa de carro, é do nosso amigo Gilmar Mantelo. Gilmar Mantelo e toda a família, aquele abraço. Final de semana tá aí, domingão tá aí, em Casa de Carnes do Adilson. Esse é flamenguista roxo, Casa de Carnes do Adilson. Vai na Casa de Carnes do Adilson, você tem ali assados, você tem carnes de melhor qualidade. Localizada no Jardim Santana, ali na José Munhoz, ao telefone 3274-2353. Se você fez o seu documento no despachante de Sarandi, você pode procurar, e para colocar a placa, você pode procurar Nádia Placa. Nádia Placa é autorizada pelo Detran Paraná, sinalização também, especialista em todo tipo de sinalização. Telefone 3274-9365. Esses são os nossos apoios cultural. Aquele abraço. Luiz, vamos soltar mais uma vez para lembrar aí o gol do nosso amigo Claudinho, que fez o seu gol. Vamos soltar aí, na onde Ponte Preta 1, Náutico 1, gol do Claudinho. Foi muito importante esse gol para ele, né? Então a gente vai pegar, vamos dar uma... Vamos lá, soltar o gol. Olha o Regis, tem o Claudinho, levou a bola, posição legal. Saiu o goleiro, bateu. Ponte do Claudinho, quando o Regis largou o Claudinho livre.
Legal, legal. 12h56, o Claudinho se arrepia, porque Luciano do Vale aí fazendo gol importante, né, Claudinho? Ah, com certeza. Foi muito marcante na minha vida, na vida da Ponte. Grande Luciano do Vale. Um Ponte Pretano, né? Não sei se vocês sabem. O Luciano era um Ponte Pretano roxo. O cara que nessa época batalhou muito para que a Ponte saísse da situação que se encontrava. E eu acho que essa narração foi especial para ele também, né? Porque viu a Ponte ele renascendo no futebol brasileiro. Então, muita alegria. Um dos maiores narradores do futebol brasileiro aí. Ter um gol narrado por um ícone do esporte, do jornalismo esportivo, é marcante. Você acha que dá para a Ponte hoje contra o líder? Hoje a Ponte enfrenta Bragantino. Bragantino, né? Em casa, a Ponte frente joga em casa. Jogo duro. Bragantino, uma equipe muito boa, está embalado. O Ponte está em 10º lugar. A Ponte precisa, para a Ponte continuar sonhando com o acesso, precisa vencer, mas lá em Campinas ela é forte, né? O quarto está com 46 pontos, que é o Curitiba. Então a Ponte precisa vencer hoje, mas vai pegar uma parada do time do Bragantino. Para mim, é a melhor equipe do campeonato disparado. 12h57. Falando aí de campeonato, deixa eu mandar aqui. O Júnior Alves está falando, ô Carlão, você é corintiano, hein? Júnior Alves. Corinthians 3-0 no Cruzeiro hoje. Falar de campeonato, vamos falar um pouco do Campeonato Brasileiro da Série A, vamos ouvir aqui o palpite do Claudinho, de todo mundo aqui, do José. E você também quer dar teu palpite, manda aí, o que você espera? O Júnior já falou 3-0 Corinthians. 3-0 Corinthians, mas vamos ouvir o Campeonato Brasileiro da Série A. Deixa eu só colocar a vinheta antes aqui. Legal, o Campeonato Brasileiro da Série A, a bola começa a rolar hoje, a gente tem às 5 horas da tarde, Fortaleza e Grêmio. Claudinho, eu quero ter um palpite para esse jogo aí, Fortaleza e Grêmio, Claudinho, qual é o resultado que você acha da Grêmio? 2-0, Grêmio. 2-0, José. Eu acho que o Fortaleza consegue um empate. 1-1. Jogo em São Paulo, Arena Corinthians, Corinthians e Cruzeiro, Claudinho. 1-0 Corinthians. José. 2-0 Corinthians. 2-0. A gente também tem aí Internacional e Vasco, Inter atrás de novo treinador, Claudinho. 1-0 Inter. 1-1. Temos também amanhã temos Atlético Mineiro e Santos, Claudinho. 1-1. Santos ganha esse 2-1. São Paulo e Avaí, Claudinho. 2-0 São Paulo. 4-1 para o São Paulo. É isso. E será que alguém vai derrubar o Flamengo? Flamengo e Fluminense, Claudinho. Aí é clássico, né? 1-1. Eu acho que vai ser 2-2. Chapecoense e Goiás. Goiás ganha 2-1 esse jogo. Também para o Goiás. 2-0. Atlético Paranaense e Palmeiras. 1-1. 1-0 para o Atlético Paranaense. Bahia e Ceará. Bahia 2-0. Botafogo e CSA. Botafogo vence também 1-0. 2-0 Botafogo. Rapaziada, 12h59. Eu quero as considerações finais do Claudinho. Claudinho, ó, primeiro a gente quer agradecer nós aqui no nosso programa No Mundo da Bola. É o nosso terceiro programa, estamos começando fazendo o que a gente gosta. E falar muito de esporte. Muito obrigado pela sua vida hoje aqui. William, eu que agradeço a oportunidade. Quero desejar a vocês aqui sucesso nesse novo programa. Que Deus abençoe. Que esse programa possa vir a acrescentar muito aí no nosso mundo esportivo aqui da nossa região. E me coloco à disposição. Sempre que quiserem, vem aqui, participe com o maior prazer. Falar de futebol é muito bom. E parabenizo vocês por essa iniciativa, por esse novo programa que se inicia aí no nosso futebol regional aí, né? Falar de futebol é muito gostoso e sempre que quiserem, estou aí à disposição. Um grande abraço a todos vocês e a todos os ouvintes aí da rádio. Legal, legal. Só para, antes de finalizar, ouvir aqui as considerações finais do José, taça Sara de futebol de campo, semifinal, a gente tem aí amanhã, às 10 horas da manhã, lá no Campo do 8, União da Farmácia Polo versus a Auto Center. Às 16 horas tem Guará Futebol Clube e Batista Pneus. É um jogo só a semifinal e no outro domingo já é a final. Taça Sarandia agora pela Série B. A Série B amanhã às 8 horas, Tricolor Alagoano versus Coiote. E o outro jogo da semifinal, ACS e Amigos do Colega. Esse jogo ACS e Amigos do Colega é às 14 horas. E o primeiro jogo, Tricolor Alagoano, às 8 horas da manhã.
Final Taça Sarandi Futsal, a gente tem essa semana RA Auto Center versus Dow Telecom. O jogo vai ser no ginásio Tancredo Almeida Enes. Quero mandar um forte abraço. Alô, Cícero Neco. Cícero Neco sempre passando as informações, junto com o Boiadeiro e junto também com o Garcia. José, suas considerações finais. Um abraço para a minha família aí, que estão nos ouvindo. O Diogo, o Ninho, o pessoal aí. E o Chico também, o Francisco, que mandar um abraço para ele hoje. E agradecer ao Claudinho, né? Uma alegria muito grande poder revê-lo. Saber que continua o mesmo cara de sempre, bacana, legal. Muito bom conversar. E que Deus continue lhe abençoando sempre. Você é um cara que merece. Muito sucesso na vida. Eu agradeço, né? 13h02. Rapaziada, não tenho tempo mais para nada. Vamos agradecendo primeiramente a Deus por mais esse programa. E sábado que vem vamos estar aqui, firme e forte, falando muito. E você fique sintonizado. Agora aqui, no melhor da rádio, a rádio da cidade. Você do comércio, você em geral. Forte abraço, bom domingo e fiquem todos com Deus. Eu acho que coloca assim, e passa lá. Para cair no final teu lá. Pode passar 2 vezes. Passa uma. Mais uma. Aí. Você ouviu pela rádio Aí sim, muito bem. Eu ia falar errado essa live lá. Na live agora. Na live você escolheu a placa errada. Estava saindo a voz de vocês, o intervalo estava saindo. Estava lá dentro. Uma pessoa falou que estava saindo, né? Vamos fechar aqui, Cláudio? Não, pode encerrar isso. Deixa eu fechar aqui. Pode encerrar lá. Não? Está com o mouse trocado aí? Encerra lá a live. Aí. Encerrar.